Questão 4, ENAD 2008. Então, o que tem? O que está se tratando aqui? Está se tratando basicamente do conceito de internet. É isso que está se tratando essa questão. Então vamos lá. Considere as afirmações que seguem sobre arquitetura de redes de computadores. 1. Um dos motivos que levaram ao conceito de interrede, ou seja, de ter a possibilidade de comunicação entre redes com padrões, tecnologias diferentes, é o fato que nenhuma tecnologia de rede satisfaz todos os requisitos de alcance geográfico e velocidade desejados. Verdadeiro. Qual é o exemplo aqui? Vários fabricantes desenvolveram seus padrões de rede. Apple, Microsoft, HP, Dell, IBM. Onde é que era o problema? Serem proprietários, não terem as funcionalidades necessárias para comunicar de forma satisfatória, com desempenho, com segurança, com simplicidade, entre padrões diferentes. Então esse cara aqui veio, no caso principal aqui a gente pode pensar no TCP/IP como a solução para padronização de forma aberta e possibilitar essa comunicação entre essas redes, alcançando velocidade, né, e alcance geográfico. O outro caso interessante aqui que a gente pode colocar também é o padrão Ethernet, né, o I3E-802.3, a família, né, de padrões, que universalizou o padrão de redes locais, né, por exemplo. Então, aqui verdadeiro. 2. Uma interrede pode juntar redes de quaisquer tecnologias, desde que cada uma utilize o mesmo esquema de endereçamento físico de hospedeiros e roteadores. Só para início de conversa, né? Endereçamento físico não tem sentido tu usar numa interrede quando tu tem padrões diferentes. Exemplo disso, o endereço físico de um equipamento tal como um celular, utilizando padrões 4G, 5G, ou de um padrão como a DSL, não é a mesma coisa que uma rede local. Então isso aqui é completamente falso. 3. A família de protocolos TCP/IP contém 2 protocolos de enlace. Não, na verdade não contém nenhum. Certo? Muito menos baseado em conexão ou qualquer outra coisa. O TCP/IP, analisando as camadas, o TCP/IP está onde? Camada de transporte, camada de rede. As camadas inferiores aqui, camadas de enlace e camada física, não fazem parte do TCP/IP. Então, mais falso que isso, não tem. 4. Na família de protocolo TCP/IP, cada hospedeiro tem um endereço único de camada de transporte. O que é isso? O que é endereço único de camada de transporte? Camada de transporte, tu tem endereçamento com portas. Protocolos mais comuns, UDP e TCP, como é que é o endereçamento desses caras aqui? São portas. Portas que vão do 0 ao 65.535, porque é um 2 na 16. Então, cara, nada a ver. 5. O objetivo de uma interrede é fazer uma coleção de redes parecer uma única rede. É, verdade. Qual é a função, por exemplo, de fazer comunicação entre redes distintas? É tu não te preocupar com o padrão dessa rede distinta. O TCP/IP universalizou isso.
Quando a gente acessa uma rede, a gente não está analisando se essa rede obedece o mesmo padrão da rede física onde a gente está. Então essa foi a ideia. E o que, que tem aqui então na questão? Estão corretas apenas a 1 e a 5. É isso? Vamos ver. Aqui, ó, 1 e 5. As demais estão incorretas. Então, essa aqui é a questão.